A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz, momento de reflexão, momento de total aprendizado através do Espírito Santo de Deus, para que possamos possuir aí toda a verdade esclarecida, toda a verdade contida nas Escrituras Sagradas. E é um prazer poder estar aqui com vocês, dividindo este conhecimento, aprendendo acerca da palavra do Senhor. E hoje nós vamos vamos estar buscando o aprendizado no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 5, vai ser onde nós vamos nos basear, onde nós vamos estar buscando nosso Senhor, buscando no nosso Pai total conhecimento e entendimento acerca da sua palavra. Então eu quero que você já pegue aí o Evangelho, pega a palavra de Deus, que nós vamos juntos lermos aqui agora Lucas capítulo de número 1 e versículo de número 5 em diante. Estou vendo aí a evangelista Elisângela Aquino, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Neide Silva também já está conosco aí. Diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. E diz mais, olha bem, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então nós vemos aqui que havia um sacerdote chamado Zacarias, casado com uma das filhas de Arão, da descendência de Arão, que era Isabel. E esses dois andavam de uma forma muito digna diante do Senhor. Eram irrepreensíveis. Era um homem e uma mulher que verdadeiramente andava segundo o padrão a qual o Senhor, ele sempre desejou e espera que nós venhamos realmente andar. E olha que detalhe, quando nós olhamos aqui, o versículo de número 7, vai nos mostrar agora algo muito interessante que diz assim, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Eu falo que o versículo de número 7 é o versículo do ensinamento. Traz uma revelação profunda, uma revelação grandiosa. Quando nós olhamos aqui para o versículo de número 7, mostra que este casal, eles detinham algo que não os deixava ser plenamente, vamos dizer assim, felizes, ter uma paz que excedia todo o entendimento, toda aquela grande euforia de um casal diante do Senhor. Por quê? Porque faltava algo. Eles não eram completos 100%. Faltava ainda a questão do filho. Eles tinham um sacerdócio, ele era um homem que ministrava o sacerdócio na casa de Deus. Ela era uma mulher que temia o Senhor de uma forma assim muito profunda, mas faltava algo que já nos mostra que, na verdade, muitos que fazem às vezes a vontade de Deus, por mais que se colocam a buscar o Senhor, ainda requerem de Deus algo que somente o Senhor pode realizar. No caso aqui, Zacarias e Isabel, eles não tinham filhos. Então, na verdade, só o Senhor poderia mudar aquele cativeiro. Só o Senhor poderia mudar aquela história. E de uma certa forma, já que estamos falando da questão do nascimento de Jesus, só o Senhor Deus poderia trazer a boa nova, a boa notícia. Porque o nascimento de Jesus nada mais é do que a boa notícia, a boa nova, aquilo que traz para nós, aquilo que nos remete estarmos agora vivenciando o que Deus preparou de melhor para cada um de nós. Olha que detalhe, versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, ou seja, ele estava cumprindo segundo as ordens das turmas, ou seja, segundo a escala do sacerdócio,
né, dos sacerdotes no templo, fazer ali as atribuições, fazerem ali aquilo que era preciso, chegou a vez de Zacarias. E ele então vai para o templo exercer, fazer a função do sacerdote. E diz assim, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo. Olha que coisa. Ele recebe a oportunidade, ele recebe neste momento a oportunidade de entrar no templo, não ministrar do lado de fora, mas ele vai entrar. Olha que coisa já interessante aqui eu aprendo. Por mais que eu queira algo da parte de Deus, por mais que eu esteja disponível a fazer algo para o Senhor, eu não posso querer fazer algo, vamos dizer, superficial. Eu tenho que me aprofundar. Zacarias vai viver uma novidade, o momento em que ele é separado para entrar dentro do templo. Ou seja, viver uma experiência mais marcante, algo mais profundo. Não, vamos dizer assim, só de aparência, mas algo mais profundamente, algo mais, vamos dizer, contundente. Olha bem, Zacarias, ele ensina mais, ele caiu de sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Olha aí que coisa. Ele justamente vai oferecer o incenso, que era algo muito importante naqueles dias. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Ele vai ser aquele escolhido a entrar no templo para apresentar o incenso, enquanto todas as pessoas estavam do lado de fora do templo. Todas as pessoas estavam orando, clamando ao Senhor, pedindo uma intervenção acerca de Deus. E então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Olha que coisa maravilhosa. O anjo do Senhor, ele se materializa do lado do altar do incenso, do lado direito. E eu acho fascinante, porque Zacarias, ele não esperava por aquilo. Ele não estava, vamos dizer, aguardando esse acontecimento. Ele estava ali para fazer o que lhe cabia executar, que era apresentar o incenso, enquanto o povo orava do lado de fora, no horário em que o incenso tinha que ser queimado. E olha o que diz. E vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Ele fica todo temoroso, ele fica assim perplexo de ver aquela visão, ele não sabe o que fazer, ele não tem ação. Aí o anjo fala para ele assim, mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Olha que coisa. A oração de Zacarias havia sido recebida por Deus, e Deus faz questão de enviar um anjo, um mensageiro a falar pessoalmente com ele. Eu acho fascinante isso, porque ele poderia ter ficado do lado de fora naquele dia. Ele poderia, na verdade, não ter sido escolhido a queimar o incenso, mas Deus trabalhou para que todas as coisas cooperassem para o bem de Zacarias, para que a resposta de Deus sobre a sua vida fosse de fato determinada e estabelecida desta forma, desta maneira. Olha o que diz: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Você quer coisa melhor para um pai? Saber que Deus está abrindo a madre, Deus está fazendo com que o seu filho seja algo ou motivo de alegria para muitas pessoas. Só que Zacarias, ele comete um grande erro, um erro que muitas pessoas também acabam cometendo. Ele duvida, ele coloca impedimento naquilo que está sendo dito pelo mensageiro de Deus, porque ele olha para as questões físicas, ele olha para as suas limitações, ele olha para aquilo que ele já está apto a executar.
Ele olha para a sua carne, essa estrutura enquanto ser humano, e ele até mesmo comete esse erro de dizer algo que não lhe caberia realmente agora questionar. Olha o que diz, ó. Porque, diz o texto, será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem beberá bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Gente, que coisa maravilhosa, né? João, ele já nasce cheio do Espírito Santo. Ele já nasce tomado, né, por essa unção gloriosa do Espírito Santo. Quem dera se todos nós, de fato, viéssemos ao mundo já cobertos por este revestimento do Espírito, sendo direcionados e conduzidos por esse poder extraordinário de Deus. E converterá muitos, diz ainda o anjo, dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então João, ele tinha uma missão que não seria nada fácil, uma missão que era converter o coração do pecador ao Senhor, fazer com que aquele que pecava passasse agora a entender que o seu pecado estava o afastando de Deus e que ele precisava deixar o pecado e se religar novamente ao Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor, preste bem atenção. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse: eu sou Gabriel. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou o mensageiro de Deus. Eu sou o enviado do Senhor. Eu não sou qualquer um dos anjos, mas eu sou Gabriel, o mensageiro. Aquele a quem Deus liberou uma palavra a teu respeito, a teu favor. E ele diz mais, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Ou seja, ele falou assim: eu ando durante toda a minha existência ao lado de Deus, servindo ao Senhor. Ou seja, era um anjo muito próximo do Pai. Um anjo que conhecia muito bem os desejos do Senhor a respeito daquela grande situação que Zacarias tinha orado ao Senhor, e ele veio trazer a resposta. Quem sabe nesta noite eu não estou sendo um anjo de Deus para te trazer uma resposta, para te ensinar algo que vai mudar a história da sua vida. Quem sabe hoje Deus não está nos usando de uma forma gloriosa para dizer que Ele ouviu a tua oração, que Ele está trazendo a resposta definitiva para a questão que está te fragilizando, que está te oprimindo. Basta você agora acreditar. Não existe idade, não existe tempo, não existe momento que possam impedir o agir do Senhor em favor da tua vida. E olha o que vai dizer mais: todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porquanto não credes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Olha que castigo, gente, que preço grande. Ele vendo Deus agir, ele vendo Deus operar, mas não poderia falar porque não tinha som saindo dos seus lábios, porque duvidou. Pastor, todo mundo dá testemunho, todo mundo conta testemunho, eu também queria contar o meu testemunho, eu queria tanto falar o que Deus tem feito, mas por que você duvidou lá atrás? O que está impedindo você de contar a sua vitória? Não será a dúvida de quando Deus ele disse que faria? Será que hoje você não está colhendo um fruto de uma dúvida aplicada a uma promessa? Então Zacarias, ele vai ficar mudo, não falará por um período de tempo. E olha que diz o texto mais: e o povo estava esperando a Zacarias e maravilhavam-se
de que tanto se demorava no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, porque agora estava sobre um grande processo de trabalhar de Deus. E entenderam que havia vivenciado alguma coisa, alguma visão lá dentro do templo. E falava por acenos e ficou mudo. Ele não conseguia falar, ele não conseguia esboçar, expressar em palavras aquilo que ele havia vivenciado, porque Deus havia o trancado, os seus lábios. Mas olha o que ele diz: sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para a sua casa. Assim que acabou os dias do trabalho da turma de Zacarias, ele volta para casa, ele retorna para o lar. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para descobrir o meu opróbrio entre os homens. Tirar a vergonha que ela passava. Anos e anos que ela sofria. Repare que Jesus nem nasceu, mas só pelo processo do seu nascimento as coisas começam a mudar. Aqui a gente já começa a entender porque que antes da nossa ida diante do altar, entregar nossa vida ao Senhor Jesus, muitas coisas aconteceram. Diversas coisas surgiram até tomarmos a decisão de levantar a nossa mão e declarar Jesus Cristo como nosso Senhor. Por quê? Porque o processo já estava acontecendo. O processo de fato já estava ocorrendo. Ele não começou ali, quando Jesus ele é gerado no útero de Maria. Mas desde o momento em que Deus ele passa a dar ordem para que todas as coisas comecem a cooperar para este propósito, o milagre já começa a acontecer na vida de todos que estão envolvidos. E naquela hora, Isabel ela começa a ficar assim radiante, porque 5 meses já se passaram, a criança está se movendo dentro dela já está evoluída, e ela vai dizer o seguinte, que agora ela tem certeza, agora ela entende que o Senhor atentou para ela para arrancar dela a vergonha, o opróbrio que ela carregava diante dos homens. E no versículo 26 diz: e no 6º mês foi o anjo Gabriel, o mensageiro de Deus, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem, olha bem, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Deus, ele concede a graça a Maria. Ela foi escolhida entre as mulheres para fazer algo agora em favor da humanidade, em prol do reino. Não que ela merecesse, mas o Senhor desce a graça dele sobre ela, a escolhe. Será que ela é escolhida, primeiro, por estar ao lado de José, que fazia parte da linhagem? A escolha desta mulher está definindo também ser ela escolhida. Quando ela se deixa estar ali ao lado deste homem chamado José, que tem a descendência vinda de Davi, ela passa a estar diante do foco de Deus. As nossas escolhas definem se vamos viver aquilo que Deus tem ou aquilo que Deus ele quer para as nossas vidas. Muitas das vezes deixamos de fazer escolhas sábias e tudo começa em um momento em que menos imaginamos. Ela nunca estaria pensando que aquela escolha daquele homem geraria para ela este grande benefício. Mas ela faz a escolha certa. Ela aceita estar fazendo parte da vida de José e, consequentemente, Deus passa a escolhê-la. Então, ela é escolhida devido também à profecia que o Messias viria da linhagem de Davi.
Então ela está no lugar certo, com a pessoa certa, para ser escolhida para um propósito também certo da parte de Deus. E diz o seguinte: e entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se com aquelas palavras e considerava que a saudação seria esta. Olha bem, disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Não temas, porque o Senhor olhou para você diferente. O Senhor olhou para você com um olhar diferente. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Aquela mulher, ela agora fica radiante. Vamos acelerar. Diz assim: e este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Olha que notícia boa. Um rei estava se levantando. O povo estava sem direção. Um rei que governaria eternamente. O seu reino não terá fim. É toda a eternidade. Então agora começa o anúncio. O que é o nascimento de Jesus? É o nascimento do rei eterno. Do rei que não terá sucessor. É ele que vai reger, é ele que governará as nações por toda a eternidade. Ele não gerará um sucessor, ele não passará o trono a ninguém. Ele mesmo está estabelecendo esse tempo, ele mesmo se assentará ao trono e ele mesmo governará eternamente o seu povo. Não tem coisa melhor do que isso, hein? Saber que aquele a quem Deus determinou conduzir o seu povo não será substituído, mas permanecerá ao nosso lado, nos conduzindo, nos levando a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Outra coisa, e disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? Como que isso pode acontecer se eu ainda sou uma mulher que nunca conheci varão algum? E ela diz isso e recebe uma resposta. E respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude, o poder do Altíssimo te cobrirá com as suas sombras. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa, gente. Olha que notícia grandiosa. O Filho de Deus sendo gerado neste mundo para cumprir um propósito, para determinar algo grandioso para cada um de nós. Vamos finalizar por hoje, mas vamos ler aqui. Diz assim, e eis que também Isabel, olha o que ele vai dizer: tua prima concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Ela já está grávida há 6 meses. Deus fez essa obra, tirou toda a vergonha dela, porque para Deus nada é impossível. Você tinha dúvida disso? Então o que está dizendo? Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Viu o que ela disse? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim esta palavra.
Eu paro por aqui. Amanhã, na verdade hoje, sábado, a gente dá continuidade. Mas ela falou uma palavra aqui muito importante. Cumpra-se em mim a palavra do Senhor. Eis aqui a tua serva. Está disposta a realmente viver o que Deus tem determinado e preparado em teu favor? Porque é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai mudar toda a história. Quando você verdadeiramente se colocar a experimentar aquilo que Deus, Ele de fato está a preparar. Vamos orar agora? Vamos curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos e falarmos com o nosso Pai. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, cremos que, como o Senhor enviou Gabriel para falar com Zacarias, para falar com Isabel, e também o enviou para falar com Maria, o Senhor é capaz de, ainda nos dias de hoje, enviar não somente Gabriel, o anjo que ministra ao teu redor aí, Pai, ao teu lado, conhecendo todas as coisas que a ti pertencem, como também usa anjos desta terra, anjos da sua igreja, para ensinar a cada vida, a cada pessoa, cada homem, a cada mulher, a cada adolescente, crianças, para experimentarem daquilo que tens preparado. Só que Zacarias, ele duvidou, Senhor, e por conta da dúvida, teve que ficar calado. Quantas são as pessoas, por terem duvidado, não conseguem contar os seus testemunhos, não conseguem contar a vitória a qual tanto desejam e almejam, por conta da dúvida. Alguém que duvide do Senhor nunca alcançará o teu favor. Jesus mesmo ensinou, quando pedirmos qualquer coisa ao Pai Celestial, que venhamos pedir em nome dele, crendo, para que assim então venhamos receber. Meu Deus, eu quero colocar diante do Senhor cada pessoa, cada filho, cada filha, servo e serva. Eu quero que o Senhor perdoe esta pessoa, se em algum momento da sua caminhada ela duvidou, ela não permaneceu convicta, ela não permaneceu sabendo que, ainda que a situação fosse contrária, agindo o Senhor, quem impediria? Tudo é possível ao Senhor, nada é impossível para Deus. Assim nos ensina a tua palavra. Então faça hoje, meu Deus, faça hoje algo acontecer diferente. Traz a resposta para esse que às vezes também está vendo a sua vida paralisada, como num estado de inércia, como Maria, ao ouvir as palavras de Gabriel, ela encheu o seu coração de alegria. Ela compreendeu que o Senhor realmente falava ao seu coração. Que assim seja, meu Pai, neste momento. Que ninguém, o menor que seja, ou maior que esta pessoa, esteja hoje sendo diante do Senhor, coloque a dúvida, a incerteza em seus corações. Que o Senhor transforme, que o Senhor molde, conforme o teu propósito, todo o intento, toda a súplica, todo o grande momento de clamor e súplica que os vossos filhos a ti fizerem. Eu peço ainda mais, ó Deus, acrescenta do teu Espírito Santo sobre cada pessoa, para que aquilo que é impossível para cada um de nós se torne possível pela obediência e pela perseverança diante de ti. Quero te agradecer por esse dia maravilhoso de sexta-feira e já lhe consagrar mais um sábado, sabendo que o Senhor trabalha e vigia, meu Pai,
todas as obras daquele que verdadeiramente depositam a tua fé e a tua confiança no Senhor. E o Senhor não tosquenejeia, o Senhor não cochila. Tu és o guarda fiel de Israel, aquele que está atento a todo tempo e a todo momento. Então nos dá, meu Pai, esta certeza de que verdadeiramente és o que fala conosco. Testifica no coração desse que está orando sozinho, solitário. Mostra que o Senhor não o abandonou, que o Senhor não a deixou. Por mais que seja difícil, o Senhor está do nosso lado. O Senhor está caminhando de mãos dadas a cada um de nós, a cada um dos teus servos e servas. E aqueles que não têm força, toma esta pessoa nos teus braços, Pai, e conduza para que certamente seja beneficiada por todo o teu grande favor. É o que eu te peço, e que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Amém, meu amado. Amém, minha querida. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso. Eu quero cumprimentar aqui o nosso irmão Saulo, cumprimento aqui também meu irmão Reginaldo, cumprimento aqui também a evangelista Hilda, cumprimento aqui minha mãe, cumprimento aqui Marinalva Anjos, cumprimento a todos vocês, sabendo que, como aqui Zacarias e Isabel se alegraram, Jesus também nasceu em vosso coração. E Ele fez uma mudança, e Ele colocou um propósito. Basta você acreditar e logo, em breve, vivenciará a desfrutar de todo este grande benefício de Deus em favor da tua vida. Estamos chegando ao fim de mais um momento de palavras de paz. Espero por você. Hoje, sábado, onde vamos aprender mais, buscaremos mais do Senhor para que crescemos não só na estatura, mas na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe a todos e viva o Senhor Jesus.